Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um momento nosso de comunhão, de estudo da Palavra de Deus, nosso Vida Devocional, o programa seu devocional de todas as manhãs, onde nós compartilhamos a Palavra de Deus, somos edificados e temos este tempo maravilhoso para aprender mais do Senhor, aprender da Escritura, nos relacionarmos também, ainda que um pouco à distância por conta do vídeo, mas claro, compartilhando as nossas orações, compartilhando também as nossas necessidades, clamando, orando ao nosso Deus. É um prazer imenso estar com vocês mais esta manhã e mais este programa. Desde já eu quero pedir para que você envie o seu pedido de oração. Logo mais, depois que nós lermos a Escritura e expormos a Escritura, nós teremos os nossos momentos de oração. Então, mande aqui pelo nosso chat no YouTube o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho nós oraremos juntos, clamando ao Senhor pelos cuidados dele neste dia que se inicia. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no texto de Malaquias, capítulo 1. E o tema da minha exposição nesta manhã, isso sim que é amor. O amor verdadeiro que nós podemos ver demonstrado pelo Senhor a partir da sua santa palavra. Malaquias, capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 1 a 5. Antes, no entanto, quero orar com você e pedir para que o Senhor nos abençoe neste tempo de reflexão na sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, Deus bondoso, Deus grandioso, Deus cuidador, Deus que nos ama verdadeiramente. Nós somos imensamente gratos a Ti por mais esta manhã, por mais este dia, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram mais uma vez nesta manhã, nos dando a saúde, nos dando as condições para que nós tivéssemos vida. Agora eu compartilhando a palavra do Senhor com os meus irmãos e também eles, ó Deus, prontos a ouvir a Tua voz, a também ter este momento, este tempo da sua vida devocional, iniciando também as suas atividades. Que o Senhor, então, muito nos abençoe, que o Senhor edifique-nos, ó Deus, por meio da exposição da Tua palavra, que nós vejamos e aprendamos as verdadeiras demonstrações do amor do Senhor, descritas aqui no livro de Malaquias. Use as nossas vidas, encha-nos com Teu Santo Espírito, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Malaquias, capítulo 1, do verso 1 a 5, nós lemos o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Em alguns momentos nós questionamos se de fato Deus nos ama. Nós perguntamos, dada a circunstância das nossas vidas, se Deus ainda se lembra de nós, se Deus ainda nos trata como filhos, se Deus ainda tem algum tipo de consideração para conosco. Este é um momento, por exemplo, que Israel está vivendo assim. Também esta nação viveu estes dias de questionar acerca do amor de Deus por eles. Nós temos aqui o relato de Malaquias, um texto escrito aproximadamente no ano 430 a.C., período pós-cativeiro babilônico, onde o povo então retorna do cativeiro da Babilônia e agora, já em Jerusalém, passam a enfrentar todas as dificuldades de uma terra arrasada, de uma condição ainda de subserviência a um povo estrangeiro, sem autonomia política, sem muitas riquezas, um solo que ficou durante 70 anos sem qualquer tipo de produtividade, uma situação muito adversa. Havia fome na terra, haviam os perigos das nações vizinhas, havia a subjugação a um povo estranho, e tudo isso fazia com que o povo olhasse para a sua situação e questionasse, será que realmente Deus nos ama? Será que diante deste cenário tão triste que eu estou vivendo, será que Deus me ama? E esta pergunta será respondida pelo Senhor aqui no texto de Malaquias, capítulo 1. É interessante nós vermos que o texto começa com uma mensagem muito dura. É uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. É uma palavra dura de advertência a que o Senhor trará em todo este livro, por meio do profeta Malaquias,
mas, ao mesmo tempo, é uma demonstração de que este Deus ainda se importa com o seu povo. Por isso que ele está ali a chamar a atenção. E antes de falar sobre as advertências, antes de trazer estas sentenças, antes de chamar a atenção do povo em relação ao culto, em relação às contribuições, em relação à fidelidade que os homens deveriam ter em relação às suas esposas, o Senhor deixará muito claro a sua relação amorosa, paternal, com o seu povo, com a nação de Israel. Por isso, embora seja uma sentença do Senhor pronunciada contra aquele povo, ele quer deixar bem claro: eu amo vocês, ainda que vocês questionem sobre o meu amor. Feito aqui essa contextualização do texto lido, eu quero que você pense aqui na nossa introdução. Quantas são as vezes que nós questionamos o amor de Deus? Quantos são os momentos que nós olhamos e falamos: não é possível que Deus me ama, não é possível que Deus ainda considere-me como seu filho, não é possível que, diante do que eu estou vivendo, das lutas pelas quais eu estou passando, dos sofrimentos que eu estou enfrentando, que exista um Deus que se importe comigo. Talvez você esteja vivendo este tempo, o tempo de questionar se Deus te ama ou não. Isso se dá muito porque a forma como, infelizmente, as igrejas têm tratado esta relação com Deus está muito baseada nas circunstâncias terrenas. Muitas igrejas, então, têm oferecido a grande mudança de vida ou a grande obra que Deus pode realizar na sua vida, como ligando ela à prosperidade financeira, ligando essa grande bênção de Deus aos cuidados terrenos, circunstanciais, considerando que, se Deus te ama, Ele vai te dar emprego, casa, saúde, e toda pessoa que está sendo abençoada pelo Senhor, sendo alvo da graça do Senhor, da bondade do Senhor, receberá então em abundância todas essas coisas. Esta forma que nós costumamos chamar da teologia da prosperidade, este jeito de estabelecer a relação com Deus, num sentido de Deus me ama se Ele me dá, eu me sinto abençoado se eu recebo do Senhor, circunstancialmente, materialmente, aqui no tempo presente. Isso faz com que os membros que passem por algum tipo de dificuldade, com que os cristãos que passam por algum tipo de situação difícil, adversa, seja na vida econômica, seja na questão de saúde, passem a questionar, então: eu acho que Deus não me ama. Conversando certa feita com uma pessoa que congregava antes em uma dessas igrejas que prega a teologia da prosperidade, essa pessoa me dizia o seguinte: pastor, tinha horas que ali no culto, ouvindo o testemunho das pessoas, eu me sentia alguém completamente esquecido por Deus. E eu ficava a me questionar o que eu fiz. Eu ficava a me questionar qual é o problema, será que eu tenho fé mesmo em Jesus? Porque as pessoas estão contando testemunho de suas empresas, as pessoas estão contando testemunho de milagres e curas, mas eu não vejo isso na minha vida. E, infelizmente, essa forma de condicionar a relação de Deus com seu povo através de apenas e tão somente dos cuidados materiais, dos cuidados físicos, dos cuidados circunstanciais, tem feito com que muitos membros só considerem, e que muitos cristãos só considerem, que Deus os ama de verdade se Deus der as bênçãos circunstanciais. Não estou dizendo com isso, e já quero deixar bem claro isso desde o início do sermão, que as bênçãos materiais não sejam importantes, que as bênçãos materiais não sejam demonstrações da dadivosa mão de Deus, da graça e da bondade de Deus e até mesmo do amor de Deus. No entanto, estes muitos cuidados circunstanciais que Deus nos dá, estes muitos cuidados que Ele dá na provisão do alimento, da saúde, são questões menores quando comparadas às verdadeiras demonstrações do amor de Deus. São questões que, sim, demonstram a graça e a bondade do Senhor, mas estão longe de ser as grandes e verdadeiras bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Pois bem, à semelhança do que eu acabei de falar com vocês, nós vemos então, no texto aqui de Malaquias, o povo questionando esse amor do Senhor. Veja no verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Como assim, Senhor? Como o Senhor nos tem amado? Olha a nossa terra, estamos em pobreza. Como assim o Senhor nos tem amado? Nós ainda estamos a responder por uma nação ímpia, uma nação pagã, não temos mais o grande rei Davi, não somos mais um povo independente, não temos a condição de sequer legislar sobre as nossas causas e as causas do nosso povo. Como assim o Senhor nos tem amado? O povo questiona a Deus. Havia pobreza,
havia uma situação política adversa, o solo não estava a produzir, havia um cenário de grande insegurança, o templo, a cidade, os muros, as casas, nada lembrava sequer de passagem aquilo que foi a grande Jerusalém dos dias do rei Davi. Mas ainda assim, o Senhor está a afirmar que os ama, e eles questionando: Senhor, não é possível. Não é possível que o Senhor nos ame, porque se o Senhor nos amasse de verdade, nós não estaríamos assim. E o que Deus vem falar agora por meio do profeta Malaquias? Ele vem falar sobre o que é amor de verdade e sobre como ele tem demonstrado este amor. Por isso o tema da minha exposição com você nesta manhã, isso sim que é amor. Não é aquele amor que as pessoas acham que pode ser tratado e tido como uma grande demonstração de Deus, mas isso, aquilo que nós veremos aqui no texto, é verdadeiramente o amor do Senhor demonstrado pelo seu povo. E nós veremos isso então, estas verdades ou estas verdadeiras demonstrações do amor de Deus em três características importantíssimas. Este amor do Senhor é demonstrado na eleição, este amor do Senhor é verdadeiramente demonstrado no exercício do seu juízo, este verdadeiro amor de Deus é demonstrado através das glórias futuras que ele tem para o seu povo. Vejamos então essas verdadeiras demonstrações do amor de Deus aqui no texto de Malaquias capítulo 1. O Senhor coloca então no verso de número 2: Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Esta é uma mensagem muito particular para a nação de Israel, para o povo de Deus. Veja que esta é a afirmação do verso 1. E o Senhor começa a demonstrar que de fato ama o povo nesta relação de o povo questiona, onde o povo questiona o amor de Deus, Deus vai responder dizendo: eu escolhi vocês. A minha escolha foi por Jacó, a minha escolha foi por Israel, a minha escolha, o povo escolhido, foram vocês. Eu amei e decidi amar vocês, e decidi me aborrecer de Esaú. Há uma dádiva muito grande quando nós consideramos este fato do Senhor ter nos escolhido para sermos o seu povo. Eu quero ler com você o texto lá de Efésios, capítulo 1, para que você veja a profundidade deste ato de escolha do Senhor. Efésios, capítulo 1, eu quero ler a partir do verso 3 com você. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha que palavras graciosas e belíssimas que o apóstolo Paulo nos traz aqui em Efésios. O Senhor nos escolheu, nos amou desde antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos alvos de toda sorte de bênçãos espirituais, e diz mais, para a adoção de filhos. Significa que aqueles que não tinham lugar à mesa, aqueles que não poderiam ter com Deus Pai uma relação paternal, filial, uma relação de um filho que depende, ama o pai e recebe o carinho e os cuidados do pai, este que não era filho, este que estava fora da aliança, este que estava fora do relacionamento com o pai, agora é feito filho por meio da fé, porque o Senhor, o nosso Deus, desde antes da fundação do mundo, nos escolheu. O que o Senhor está dizendo aqui para Israel é exatamente isso. Vocês acham que eu não amo vocês? Mas vocês já pararam para considerar que de todas as nações eu escolhi vocês? Vocês já pararam para pensar que dos milhões e milhares de pessoas que existem neste mundo, eu decidi amar vocês, e decidi fazer aliança com vocês, e decidi ser o Deus de vocês? Pois bem, esta é uma demonstração do meu amor por vocês. O amor que escolheu a vocês e se aborreceu de Esaú. Que escolheu a Jacó, sem nenhum mérito em Jacó, sem nenhum mérito em Israel, sem nenhum mérito em mim ou em você. Nada de bom que estivesse em nós que pudesse justificar este ato de escolha, a não ser o amor de Deus. Nos escolheu nele, em amor, segundo o beneplácito da sua vontade. Este foi o critério da escolha de Deus. Por isso,
Esta é uma grande demonstração do amor de Deus. Eu quero que você pense aqui comigo. Antes que os seus problemas viessem a existir, antes que talvez este desemprego tivesse batido a sua porta, antes que talvez esses dias de lutos tivessem chegado em sua vida, desde muito antes disso, desde antes da fundação do mundo, o Senhor nosso Deus já havia escolhido você para que você fizesse parte da família dele, para que você que creu em Cristo Jesus pudesse então ser parte do povo de Deus, para que você pudesse ter lugar à mesa, ter direito à herança do nosso Deus na eternidade. O problema nosso é que nós ainda estamos muito ligados às coisas terrenas, muito apegados às questões circunstanciais, amamos demais as coisas deste mundo e não conseguimos pensar nas bênçãos celestiais em Cristo que temos para nós. É uma questão de tempo para que nós desfrutemos de uma circunstância melhor. É uma questão de tempo para que nós estejamos junto do Pai. É uma questão de tempo para que nós sejamos colocados de fato numa condição de filhos, reinando com Cristo para todo sempre. E este é um privilégio único e exclusivo do povo de Deus. Então, reconheça que Deus te ama e veja o amor de Deus, independente das circunstâncias, considerando que Ele te ama e te escolheu. E esta é uma grande bênção, é uma grande demonstração do amor do Senhor por você. Mas este amor não é só demonstrado neste fato de Deus ter te escolhido. O amor de Deus também é demonstrado à nação de Israel, a mim e a você, porque Deus exerce o seu juízo. Às vezes nós não consideramos a ideia do juízo de Deus como sendo uma demonstração do amor dele por nós. Mas é. Nós olhamos por vezes o inimigo prosperando, olhamos por vezes o inimigo indo adiante, rindo e zombando de nós, e aí questionamos e pensamos, Deus não nos ama. Parece até que ele ama mais os nossos inimigos do que a nós. Parece até que ele ama mais ao ímpio do que a nós, o seu povo, os cristãos. Porque o ímpio vai, o ímpio prospera, o ímpio tem suas riquezas, o ímpio tem o seu conforto, o ímpio faz a sua malandragem, a sua corrupção, castiga o povo, maltrata o povo e parece viver muito melhor do que nós, sem ter o juízo de Deus. Parece que sempre surge uma liminar, sempre surge um habeas corpus, sempre surge uma decisão qualquer do STF livrando o ímpio, livrando estes que fizeram mal contra o povo de Deus. E talvez a gente pense, não é possível, Deus não nos ama. Deus ama mais ao ímpio do que a nós. Mas calma, veja o que o Senhor nos fala. Eu me aborreci de Esaú. E se Edom, os edomitas, os descendentes de Esaú, disserem, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles até podem edificar, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Para que você entenda esta relação de inimizade de Edom com o povo e entenda o porquê esta nação é citada aqui, eu preciso compartilhar com você 2 episódios em que Edom fez muito mal à nação de Israel. O primeiro, quando o povo ainda estava caminhando em direção à terra prometida. Havia um caminho muito mais curto para chegar ao sul de Israel, ao sul do que era a região da terra prometida, passando por dentro de Edom. Isso facilitaria a caminhada, isso faria com que o trajeto fosse mais curto e, principalmente, faria com que o povo de Deus não tivesse a necessidade de dar a volta em Edom e enfrentar nações inimigas. Nós estamos falando dos descendentes de Esaú, que são como que primos do povo de Deus, dos hebreus. Mas estes primos, estes que ainda tinham algum tipo de vínculo e parentesco, recusaram dar passagem ao povo quando eles caminhavam rumo à terra prometida, recusaram deixar as pessoas passarem e os fizeram dar a volta. Pior, disseram que se alguém do povo passasse pelas terras seria morto a fio da espada. Moisés então dá a volta com o povo, precisa enfrentar as nações estranhas, enfrentar e guerrear contra outros povos. Existem baixas, existe uma situação difícil, um trajeto mais longo, mais tortuoso, porque Edom se recusou dar passagem para o povo de Deus. Este não é o pior dos episódios. O pior viria ainda agora, muito mais próximo aqui dos dias de Malaquias. No momento em que os babilônicos estão a invadir Jerusalém para levar o povo cativo, os edomitas, que tinham as condições de deixar o povo passar mais uma vez pelas suas terras para fugir, bloqueavam os caminhos, impediam a passagem do povo e, pior,
apontavam para os babilônicos onde o povo estava se escondendo. Estamos falando de uma terra cheia de muitos atalhos, de uma terra cheia de muitos esconderijos possíveis, que para estrangeiros seria difícil conseguir ali encontrar as pessoas que se escondessem na terra e então exercer as suas vontades contra eles. Mas com a ajuda dos locais, isso se tornou possível. Os edomitas estavam lá apontando, falando: eles estão ali, eles correram por aqui, e pior, fechando as passagens, falando: aqui vocês não passam. O que acontece com Edom, posteriormente, é que também eles seriam destruídos. Aqui, neste momento, então, tanto Edom como também Jerusalém passam por grandes dificuldades. As duas terras foram arrasadas, mas há uma promessa do juízo de Deus. Ainda que eles se levantem, ainda que eles queiram se reunir para a reedificação, eu não permitirei. O que foi diferente com o povo de Deus. O Senhor levantou Esdras, o Senhor levantou Neemias, o Senhor levantou o profeta Ageu, e o povo foi mobilizado para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade, para a reconstrução dos muros, e tudo isso com a ajuda de Deus, porque Deus é justo juiz, mas Edom nunca mais voltou a existir. E os edomitas hoje já não mais existem. Veja que Deus exerce o seu juízo e ele faz uma promessa que o inimigo será julgado. E quando eu fizer isto, eu estarei demonstrando o meu amor por vocês. Nós precisamos crer que no último dia, nada e nenhum crime ficará impune. Precisamos crer e ter a plena certeza do juízo de Deus sobre aqueles que fazem o mal. O Senhor não tomará por inocente aquele que é culpado. Ainda que nós vejamos, então, as injustiças no tempo presente, precisamos descansar no fato de que Deus é o verdadeiro juiz e de que Ele exercerá esse juízo e de que esta é uma grande demonstração do amor de Deus. Não só o juízo em relação ao ímpio, mas o juízo em relação a nós. Não de forma punitiva, mas de forma abençoadora, porque Cristo Jesus já recebeu sobre si a punição do meu e do seu pecado. Então esta justiça do Pai em relação à minha vida e à sua, em relação ao meu pecado e ao seu, já foi satisfeita por conta da obra de Cristo Jesus. E isso sim é amor. É o Deus que, sendo juiz, olha para os nossos pecados, olha para os nossos erros e, ao decidir julgá-los, envia o seu Filho para receber a punição e a pena. Deus te ama, creia nisso, porque Ele é justo juiz. Deus nos ama. E este amor que é demonstrado na eleição, este amor que é demonstrado no exercício do juízo de Deus, também é um amor que será demonstrado nas glórias futuras. Os vossos olhos verão este exercício do juízo, verão este agir de Deus a favor do seu povo e contra os inimigos deles. E vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Aquele povo iria testemunhar de fato este Deus sendo juiz, iria testemunhar de fato este Deus restaurando a sua condição, mas aquele povo também iria testemunhar a chegada do Messias, a chegada do Rei dos Reis, a chegada daquele que era superior a Moisés, que era superior a Davi, o Senhor Jesus Cristo. Aquele povo testemunharia, veria isso. O povo de Israel recebeu o Salvador, viu o Salvador, ainda que tivessem o recusado, mas o Senhor cumpriu a promessa de que enviaria o seu Filho, de que enviaria o Messias para resolver o problema, para tratar as questões com o seu povo. E a mesma esperança nós temos em relação à glória futura. O apóstolo Paulo, falando em Romanos, no capítulo 8, nos diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser manifestada nos filhos de Deus. Deus te ama. Ainda que você olhe todas as circunstâncias e elas sejam adversas, ainda que falte a saúde, ainda que falte o emprego, ainda que a situação esteja escassa em relação ao sustento, Deus te ama, e Ele prova do seu amor, tendo te escolhido desde antes da fundação do mundo para ser filho dele, para fazer parte da família dele e para lá na eternidade receber a herança dele. Deus te ama e lembre-se, Ele vai tratar com aqueles que maltratam a você. Ele exercerá a justiça e o juízo contra os maus. Deus te ama e já tratou o seu pecado, condenando a Cristo, o seu Filho, no seu lugar, fazendo com que Ele pagasse o preço que era para ser meu e seu. E isso sim é amor.
Deus te ama e há uma glória futura que espera a mim e a você, que está reservada para mim e para você. Louvado seja o nosso Deus, que nos dá verdadeiras demonstrações do seu amor. Mas eu quero encerrar esta palavra da manhã dizendo o seguinte: tudo isso só é verdade para quem de fato é povo de Deus, para quem de fato é filho de Deus. Há bênçãos futuras, há um juízo futuro para os inimigos, há uma certeza de fazermos parte da família, desde que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo. De que lado você está? Está entre os edomitas, daqueles que recusaram o Senhor e foram recusados por ele? Ou está entre estes que foram escolhidos pelo Senhor e que também escolheram ao Senhor e amaram ao Senhor? Que você, então, agora possa pedir a Deus, mais do que casa, mais do que carro, saúde, dinheiro, tudo isso é besteira. Peça ao Senhor: Senhor, me receba como parte da sua família. Senhor, que toda a obra de Cristo esteja também sobre a minha vida agora. Senhor, eu reconheço que sou pecador, que sou falho, que por vezes questionei o seu amor sem necessidade, porque o Senhor esteve o tempo todo a me amar. Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, para também ser alvo destas bênçãos de um pai que escolheu um filho. Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, para não ser alvo do juízo do Senhor no último dia. Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, para também desfrutar das bênçãos futuras que o Senhor tem para os seus. Faça esta oração, entregue a sua vida a Deus e faça isso porque Ele te amou de verdade e te amou ao ponto de mandar o seu Filho Jesus Cristo vir a este mundo para morrer na cruz no seu lugar. Então reconheça os seus pecados, reconheça que sem Cristo Jesus você não terá condições de desfrutar dessas bênçãos celestiais. Entregue a sua vida a Ele e com certeza você desfrutará da maior e da verdadeira demonstração do amor de Deus, que não é carro, que não é casa, que não é dinheiro, que não é poder, que não é nem mesmo saúde, mas é a certeza da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você e quero ver agora se nós temos alguns pedidos aqui então para nós orarmos. Tem aqui alguns irmãos nos assistindo, o Ricardo, a Silvana, a Marlene. Muito bom dia aos nossos irmãos. Nós vamos então aqui orar para que Deus trate conosco e trate das nossas necessidades. Como nós dissemos, embora, claro, tenhamos a plena certeza que o amor de Deus é verdadeiramente demonstrado na eleição, no juízo e na glória futura, nós sabemos que este Deus também cuida de nós, das necessidades circunstanciais, e por elas também oraremos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus então. Senhor, gratos nós somos pelos Teus cuidados conosco. Gratos nós somos, ó Deus, porque, muito embora saibamos que o Senhor tem para nós as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, vemos também os Teus cuidados nas questões circunstanciais. Mas, Senhor, nós não queremos nos apegar às circunstâncias, nós queremos, de fato, experimentar a verdadeira demonstração do Seu amor. E isso sim que é amor, o amor que se sacrificou e se entregou na cruz em nosso lugar, o amor que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, o amor que exercerá justiça e juízo sobre os inimigos, o amor que dará para nós as bênçãos celestiais futuras. Isto sim é amor. Para aqueles que estão desanimados, então, que o Senhor os faça lembrar que o Senhor ainda os ama. Para aqueles que passam por dificuldades, que o Senhor os faça ver o teu amor por eles. Para aqueles, ó Deus, que passam pelo desemprego, pelas dificuldades de saúde, que o Senhor venha socorrê-los. Para aqueles que têm, ó Deus, entes queridos, distantes dos seus caminhos, que o Senhor possa usá-los para proclamar a palavra e alcançar estes corações, transformar essas vidas para a glória do Senhor. Que nós, o teu povo, vejamos a glória futura, a bênção futura, e que nós vejamos, ó Deus, este agir do Senhor gracioso e maravilhoso. Ensine-nos, ó Deus, a nos apegarmos às coisas que são lá do alto e não às que são aqui da terra. Cuide, ó Deus, de cada pessoa que nos ouve nesse momento. Abençoe a cada um. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ter um dia maravilhoso, que a boa mão do Senhor te acompanhe e guarde a sua vida, em nome de Cristo Jesus.